Vamos falar sobre ventilação mecânica invasiva. Esse tema aí tão atual e debatido, né? Então, a ventilação mecânica é um método artificial para a manutenção da ventilação em pacientes impossibilitados de respirar de forma espontânea, né? Feita através de introdução de prótese na via aérea do paciente, tubo orotraqueal, cânula de traqueostomia, né? E mediante ventiladores mecânicos capazes de fornecer uma pressão positiva ao sistema respiratório para expansão pulmonar. A evolução dos ventiladores tem expandido enormemente as opções de tratamento dos pacientes com insuficiência respiratória. Por isso que devido a essa pandemia vem todo esse debate aí, ventilação mecânica, insuficiência respiratória, a questão da quantidade de ventiladores mecânicos que nós não estamos dando conta, né? Então vem todos esses debates aí atuais. Tá bom? Então, o planejamento dos cuidados de enfermagem ao paciente submetido à ventilação mecânica tem como objetivos reconhecer o equipamento e seus acessórios, assegurar o bom funcionamento do aparelho, conferir parâmetros ventilatórios e ajuste de alarmes, checar sincronismo ventilador-paciente, monitorar ventilação e padrão respiratório, reconhecer sinais de hipoxemia e hipercapnia, interpretar valores gasométricos, prevenir complicações relacionadas à ventilação mecânica, estabelecer e padronizar técnicas nos cuidados com o paciente, reduzir a ansiedade de pacientes e familiares, manter comunicação por métodos alternativos, manter conforto do paciente em suporte ventilatório e evitar a extubação. Então, esses são alguns dos objetivos da ventilação. Os conhecimentos necessários. Então, o suporte ventilatório mecânico pode propiciar redução do trabalho respiratório com aumento da oxigenação, ou seja, da PaO2, né? E diminuir o acúmulo do dióxido de carbono, que é o PaCO2. Então, comecem a adaptar essa questão do PaO2, que é a pressão parcial do oxigênio, PaCO2, pressão parcial do dióxido de carbono nos pulmões e na circulação sanguínea, prevenção de fadiga da musculatura respiratória e patência hipoaéreas. Terminologia e ventilação mecânica. Então, também temos que se habituar a essas terminologias. Por exemplo, volume corrente é o volume de ar trocado durante a cada respiração, 8 a 12 ml por quilo. O volume corrente é selecionado juntamente com a frequência respiratória para obtenção do volume minuto e pressão parcial do dióxido de carbono ideais. Volume minuto, VM, volume de ar respirado a cada minuto, resultante do volume corrente e frequência respiratória utilizada de 5 a 10 litros por minuto. Frequência respiratória é o número de respirações realizadas por minuto. É um dos principais parâmetros capazes de alterar a ventilação alveolar. O aumento da frequência respiratória, aumenta o volume minuto, o aumento da frequência respiratória aumenta o volume minuto como queda subsequente da pressão parcial do dióxido de carbono. A relação inspiração e expiração, que é o famoso IE, então é a relação entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório, sendo usualmente de 1 para 2 ou de 1 para 3, tá certo? O tempo expiratório do adulto é normalmente 1 segundo. E aí vem fração expiratória do oxigênio, é a concentração de oxigênio ofertada ao paciente. Em situações de emergências, de urgências, níveis elevados da frequência expiratória do oxigênio são aceitáveis. Por exemplo, o paciente está em parada cardíaca, desconecta a ventilação mecânica, conecta o famoso AMBU, que é a bolsa válvula máscara, fornece oxigênio a 100%, ou seja, uma frequência expiratória de oxigênio é elevada no momento da parada. Após o paciente sair dessa situação, por exemplo, o retorno da circulação espontânea, e aí conecta-se ao ventilador mecânico e diminui-se um pouco essa frequência expiratória de oxigênio. No entanto, como o oxigênio pode ser nocivo ao parênquima pulmonar após a exposição prolongada, e aí depois da emergência é desejável a redução mesmo que possível, Ou seja, o paciente voltou da parada, titula-se a frequência expiratória do oxigênio, um FO2 de 85, 90, Então dá uma diminuição para o paciente saturar 94%, 95%, 96%,
Não precisa estar saturando 100% direto, pela própria toxicidade do oxigênio. Sensibilidade, ajuste ventilatório que regula a sensibilidade do aparelho ao esforço respiratório do paciente. PIP, pressão positiva expiratória final, é o famoso PIP, que é a pressão expiratória positiva final, mantendo a pressão intraalveolar por todo o ciclo respiratório. O PIP fisiológico oscila de 3 a 5 centímetros de água. E complacência é a medida da elasticidade pulmonar e da caixa torácica. Vamos lá. Resistência é a resistência oferecida pelas vias aéreas à entrada do ar. Está relacionada com o calibre das vias aéreas e o fluxo de ar. Volume residual, que é o volume de ar que permanece nos pulmões, mesmo após a respiração forçada. O shunt pulmonar, que é a passagem de sangue por alvéolos não ventilados, certo? É o que a gente chama de shunt pulmonar. Espaço morto fisiológico, que consiste na somatória do ar que permanece nas vias aéreas, traqueias e nos brônquios. Espaço morto anatômico, como o ar nos alvéolos não perfundidos. Espaço morto. Ventilação controlada, né? Então, ventilação, que são as modalidades de ventilação, né? Então, a gente tem vários parâmetros, várias modalidades, e aí a gente vai discutir. A ventilação controlada, VMC, todos os movimentos ventilatórios são gerados pelo aparelho, e o paciente não é capaz de iniciar respirações adicionais. Aquele paciente que não tem drive respiratório, né? Então a frequência respiratória é programada pelo ventilador e sua sensibilidade não interfere na sua ciclagem. Essa modalidade só será possível em pacientes incapazes de esforços respiratórios espontâneos, ou seja, o paciente bem sedado, paciente com morte encefálica, né? Então o equipamento é que faz todo tipo de ventilação. Ventilação assistida, AMV, o aparelho é deflagrado pelo esforço inspiratório do paciente, que ao reduzir a pressão intratorácica faz cair a pressão das vias aéreas, determinando a frequência respiratória. O controle do nível de esforços é fornecido através da sensibilidade ajustada de acordo com a dificuldade inspiratória, certo, gente? Tem um erro de digitação aí, mas é inspiratória. Nesta modalidade é necessário que o paciente tenha drive respiratório. Então, ao contrário da ventilação controlada, nesse caso aqui o paciente tem drive respiratório. Ventilação assistida controlada permite um mecanismo misto de disparo, ou seja, o ciclo dependerá do esforço respiratório, porém com uma frequência respiratória pré-determinada no aparelho. Caso o paciente apresente apneia ou queda importante da frequência respiratória, ou seja, ele é misto. O ciclo ele depende do esforço do paciente. Caso o paciente apresente apneia, aí ele dispara, certo? O que é importante da frequência respiratória. Ventilação mandatória intermitente, que é o CIMF, permite ao paciente em respiração prolongada a possibilidade de respirar espontaneamente entre as ventilações geradas. Para isso, a manutenção de um fluxo de ar no circuito entre uma injeção de ar e outra, permitindo que o paciente respire sozinho nesses intervalos, combinando assim a ventilação controlada e espontânea. Ventilação de pressão de suporte, PSV, é uma modalidade de ventilação assistida que consiste na oferta de pressão positiva constante durante a inspiração. O fornecimento de ar é interrompido quando o fluxo expiratório do paciente cai, por exemplo, abaixo de 5% a 25%. E a válvula expiratória se abre, ou seja, o volume corrente depende do estímulo do paciente, da resistência da via aérea, da complacência pulmonar desse paciente e da pressão de suporte determinada. A ventilação com pressão controlada, que é a PCV, né? O equipamento é ciclado a tempo, permitindo a limitação do pico de pressão expiratória. O valor de pressão pré-estabelecido é rapidamente alcançado no início da expiração e se mantém durante toda a fase inspiratória do ciclo. E por último, pressão contínua nas vias aéreas, que é o famoso CPAP, que a gente viu lá na ventilação não invasiva, né? É uma modalidade de ventilação espontânea na qual a expiração ocorre contra um obstáculo, acumulando-se ar nos pulmões mesmo ao final da expiração, e novas ventilações começam a partir desse novo volume, tá bom? Indicações: insuficiência respiratória hipoxêmica, na qual ocorre hipóxia refratária, necessidade de utilização de uma pressão expiratória final, PIP, pressão mais no final da expiração, e trabalho respiratório excessivo.
Indicações, e aí vem ó, insuficiência respiratória ventilatória, que é essa questão do coronavírus aí que está essa demanda todinha. E aí vem a normalidade da parede torácica, doença neuromuscular, estímulo drive ventilatório diminuído, aumento da resistência das vias aéreas Vamos para as complicações. Barotrauma, que é a aplicação de pressão aos pulmões, e aí barotrauma vem de trauma pulmonar, tá bom? Como altos valores de pressão média, levamos a ruptura alveolar e é manifestado por pneumotórax, pneumomediastino, pneumopericárdico e ou enfisema subcutâneo, né? Presença de ar lá no tecido subcutâneo. Pode-se prevenir esta complicação controlando o pico de pressão de vias aéreas, mantendo os níveis ideais de PIP, pressão expiratória no final, né? Evitando-se o alto PIP e assegurando o sincronismo paciente-ventilador. Pneumonia, aí, normalmente desenvolvendo-se a 48 horas após a iniciativa da ventilação mecânica. Observa-se um novo ou progressivo infiltrado pulmonar associado a febre, leucocitose e secreção pulmonar por um. Atelectasia, que pode ser difusa por administração prolongada de volumes correntes inadequadamente baixos. Diminuição da complacência pulmonar ou desproporção da relação ventilação-perfusão, né? Que é esse V/Q, é o termo que a gente utiliza para ventilação por perfusão, né? Ou localizada normalmente causada pelo acúmulo de secreções ou intubação seletiva. Alterações hemodinâmicas, né, como complicação, alteração do retorno venoso para os átrios, né, alteração de complacência nas câmaras cardíacas e alterações pós-cargas em ambos os ventrículos. Para a redução, os riscos é necessário uso de modalidade ventilatória adequada, redução do pico de pressão de platô e ajuste de PIP em relação à inspiração e expiração. Como é feito o desmame da ventilação mecânica? Corresponde à retirada gradual do suporte ventilatório até a retomada da ventilação espontânea do paciente. Desmame difícil é considerado nos pacientes que não conseguem se manter ventilação espontânea e falham sucessivamente nas tentativas de desmame. Então, o que é isso? Tenta-se retirar a ventilação mecânica e o paciente tem dificuldade de se manter em ventilação espontânea, né? Aí existe esse termo, desmame difícil, e modalidade para o desmame da ventilação mecânica: ventilação por pressão de suporte, VPS, ventilação mandatória intermitente sincronizada, né, que é o tubo T, pressão positiva contínua nas vias aéreas, que é o CPAP. Critérios para iniciar o desmame: melhora ou resolução da doença de base que determinou o uso da ventilação mecânica, estabilidade hemodinâmica, capacidade de iniciar esforços respiratórios, né? O paciente começa a iniciar esses esforços por ele mesmo, estabilidade da infecção, oxigenação adequada, uma pressão parcial de oxigênio boa, uma frequência expiratória de oxigênio acima de 200, né? Uma PIP menor ou igual a 10 cm de água, um pH maior ou igual a 7,35, né, com pressão parcial de CO2 abaixo de 55 mm de mercúrio, uma pressão parcial de oxigênio que 80 para FiO2 abaixo ou menor ou igual, na verdade, menor ou igual do que 40. E educação do paciente e família. Então nós da enfermagem temos um papel também fundamental nessa questão da educação do paciente e da família. Então, explicar ao paciente e sua família a indicação da ventilação mecânica e seu procedimento, né? Porque isso gera muito o impacto psicológico às vezes, né? Implica sobre o dispositivo de alarme do ventilador mecânico e sobre a vigilância da enfermagem. Explicar ao paciente sobre a possibilidade de estabelecer métodos alternativos de comunicação. Explicar sobre a eventual necessidade e possibilidade de administração de analgésicos e sedativos conforme necessário. E explicar a necessidade de restrição ao uso. Explicar sobre a duração da ventilação mecânica, que será variável dependendo da evolução do caso do paciente e de sua cooperação no desmame. Esclarecer essa situação, que será temporária, né? Explicar a necessidade da higiene brônquica através da aspiração traqueal e esclarecer ao paciente e seus familiares sobre a necessidade da punção arterial para a coleta de gasometria, que é o próximo tema que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Muito íntima.
Documentação, educação do paciente e de sua família, data e hora do início da ventilação mecânica, ajuste do ventilador, frequência respiratória de oxigênio, modo ventilatório, volume corrente, frequência respiratória, pressão expiratória final, que é o PIP, tempo expiratório, pausa expiratória, né? Desculpa aí, tem um O a mais. Resultado de gasometria, motorização de oximetria, valores hemodinâmicos, resultados inesperados, intervenção de enfermagem, né? Data com a troca do circuito, filtros e sistema fechado de aspiração e a prescrição da enfermagem. Então, isso aí é algum dos papéis da documentação que nós da enfermagem devemos estar atentos, certo? Paciente em ventilação mecânica.